a gente está recebendo uma grande quantidade de pessoas iniciando no mercado de tráfego pago, tá? E o que eu noto bastante, assim, conversando, fazendo mentoria, dando aula, inicia com um curso simples, que é um curso Seja Gestor de Tráfego, e vai para cima, né? Querendo ganhar dinheiro, conseguir cliente, etc. Mas 90% do mercado não faz a menor ideia do que é marketing, não tem qualquer tipo de formação em marketing. Apesar disso não ser essencial, você ter uma base sobre o que é um marketing de consumidor, como ele se comporta, né? É muito importante. Por quê? Porque eu vejo que no final de tudo, cara, as pessoas elas estão iniciando no mercado que elas não conhecem e elas têm erros simples que poderiam ser ajustados para poder ter um cliente melhor e conseguir se sustentar também no longo prazo, né? Eu juntei aqui alguns pontos que eu considero fundamentos básicos de gestor de tráfego iniciante, para que você tente se aprimorar nessa parte. Caso contrário, você vai perder muito cliente durante o processo, né? Bons clientes, na verdade. Então, a base que todo gestor de tráfego ele precisa, né? Ele precisa entender de marketing, conceitos básicos como o que influencia a decisão de compra. Se você não souber isso, não adianta fazer nada no gerenciador de anúncios, tá? Eu vejo que o pessoal está 100% preocupado com a ferramenta, no gerenciador de anúncio ou no Google Ads, mas não entende o básico assim. O que você está fazendo? Você está mostrando o seu anúncio para pessoas, tá? Quando esse anúncio não performa, o que as pessoas tendem a fazer, né? O gestor iniciante. Ele tende a voltar na ferramenta e culpar a ferramenta de alguma forma. Ah, é algum botão que eu não apertei, algum público que eu não ajustei, é algum criativo que não está legal. Pode ser? Pode. Mas esse nunca é o motivo principal, tá? O motivo principal sempre vai estar ligado ao padrão de consumo. É como as pessoas se comportam. O que você está fazendo quando você bota um anúncio para rodar no gerenciador de anúncios? Você está mostrando uma propaganda para uma determinada pessoa, tá? E você espera que essa pessoa pratique uma ação. Qual ação? Ah, comprar, interagir com a sua marca, virar um lead, um possível contato futuro. Aí tem alguns pontos, né? Você pretende que esse usuário pratique uma ação. Mas a informação mais importante, como o consumidor se comporta quando ele vê um determinado anúncio, né? Quando ele não clica no anúncio, por que ele não clica no anúncio? Esses são pontos fundamentais para você conseguir ajustar a sua oferta. Então eu vejo muita gente tentando ajustar a ferramenta, coisas que não se ajustam na ferramenta, coisas que são um padrão de consumo e o padrão de cada pessoa. E aí é o erro principal. Primeiro você estrutura a ideia, né? Subir uma campanha não leva nem 30 minutos, né? Subir uma campanha é a coisa mais rápida do mundo. Depois que você pega a prática na ferramenta, é super rápido. Os pontos que você precisa ajustar ali são poucos. Hoje, a inteligência da IA, basicamente, ela vai fazer tudo por você. Então, o primeiro ponto que você deveria buscar é uma formação em marketing, seja uma formação simples, um curso EAD, ou os cursos gratuitos que você tem nas próprias ferramentas, no Google Skillshop ou qualquer outra coisa do tipo, para que você comece a entender coisas básicas. Senão você vai ter dificuldades. Eu vou dar um exemplo agora, né? Eu tenho uma colega que está começando e ela, Guilherme, será que você pode me ajudar? Eu estou fazendo tráfego para um restaurante, né? Esse restaurante entrega pizzas, algo assim, e eu estou fazendo anúncio no Meta, né? A plataforma aqui está bloqueada, tal, o anúncio não está mostrando, não está rodando, tal. Beleza, esse é o problema. Mas quando você pega um gestor de tráfego mais experiente, a primeira pergunta que eu me fiz foi a seguinte, cara, por que a pessoa está anunciando pizza dentro do Meta? Quantos anúncios você vê de comida, de entrega, delivery? Você pode até ver anúncios que são relacionados, por exemplo, a restaurante, experiência, desejo, né? Então, venha conhecer a melhor picanha da Vila Carrão. Porque há um interesse do restaurante, do bar, em trazer essa pessoa, cativar o desejo para que essa pessoa vá até o local. Mas é muito difícil você ver anúncios de entrega de comida. Por quê? Porque a maior demanda não está no Meta. A maior demanda, geralmente, também não está no Google. Se você pensar no padrão de consumo das pessoas, dificilmente a pessoa fica pesquisando toda vez que quer comprar uma pizza no Google, né? Essa pessoa vai para onde? Geralmente vai para o iFood, onde vai estar concentrada a maior parte da demanda. Então você vê que são erros básicos, tipo assim, poxa, se eu vou indicar para o meu cliente que ele vai fazer tráfego, que ele vai utilizar uma plataforma, eu vou indicar a plataforma que tem maior demanda daquele serviço, né? Dificilmente eu vou anunciar um cara que é encanador, que atende urgência 24 horas, no Meta. Eu posso até tentar criar uma audiência para ele, melhorar a visibilidade da marca, mas você provavelmente vai concentrar as suas vendas no Google, né, que é onde a pessoa estiver no aperto, ela vai pesquisar. Então, outra questão é que você também tem o comportamento do consumidor, medo, desejos, objeções. Você não vê hoje uma preocupação das pessoas que estão rodando anúncio em olhar para isso aqui. Quais são os medos desse consumidor? Quais são os desejos? Quais são as partes de objeções que provavelmente essa pessoa vai levantar? Então, você vê um criativo, poxa, o criativo está ruim.
Tá ruim, mas tá ruim por quê? Porque geralmente ele não explorou os medos do cliente, nem os desejos. Ele já não pensou nas objeções que esse possível comprador tem na mente dele antes de fazer o anúncio. Né? Se tiver dar um passo atrás e conseguir fazer isso aqui antes, você já elabora melhor uma campanha. A campanha tem menos chance de dar errado já no início. Oferta e demanda, né? Esse é um conceito básico. Você fala assim, oferta e demanda ele é uma coisa que todo mundo entende. Não é bem verdade, né? E eu vou te dar um exemplo bem simples disso. Por exemplo, esse mesmo exemplo que eu estava falando da pizzaria, né? Se a pessoa pensa em oferta e demanda, ela vai colocar o cliente dela na onde a demanda é menor, na onde ela precisa abastecer mais o funil dela de vendas para conseguir gerar uma conversão, onde provavelmente ela vai pagar mais caro também, porque se a demanda é menor, ela vai pagar muito mais caro para anunciar. Ou o anúncio dela talvez nem pode. Outra coisa que deveria ser levada em consideração é a base da oferta e demanda. Quanto menor meu preço, maior minha demanda. Quanto maior meu preço, menor a minha demanda, né? É geralmente assim que o mercado se posiciona. Quando eu vou estruturar um anúncio, eu não tenho que levar em consideração isso. Outra coisa simples da oferta e demanda que as pessoas não levam em consideração, né? Poxa, eu vou indicar para que o meu cliente ele anuncie onde a demanda é maior, né? Ah, eu quero anunciar roupas. Será que o Pinterest é a melhor opção? Parece ser, né? O Pinterest é uma opção excelente para quem está divulgando moda e action figures, por exemplo. Ah, eu anuncio um encanador. Eu vou indicar para que esse encanador monte uma página no Instagram e gastar minha energia lá, a maior parte da minha energia lá? Não, por quê? Porque a demanda não está lá. A demanda vai estar no Google. Quando o cliente estiver no aperto lá com a casa dele encharcando de água, ele vai correr no Google, meu Deus, encanador urgente, pum, e vai achar o seu cliente. Então você precisa também ter uma noção que a oferta e demanda ela vai impactar também nas redes sociais e de cada rede vai ter um tipo de oferta e uma demanda maior, né? Outra coisa simples é assim, um traqueamento simples. Gente, traqueamento não é difícil, né? Então, vale a pena você investir algum tempo para você entender como é que funciona o pixel, tags, conversões, e saber medir pelo menos o essencial, que é cliques, os leads, o custo, ter uma percepção boa de como funcionam essas métricas e como essas métricas estão conversando com você. O que elas estão querendo dizer? Porque, meu CTR está baixo, está alto. Tá, o que isso significa? O que significa ter uma boa taxa de conversão, uma baixa taxa de conversão? Né? Evitar decisões sem dados. Então, o pessoal está fazendo ajuste, eu vejo gente querendo fazer ajuste a cada 2 dias numa campanha, a cada 3 dias. Poxa, meu cliente me mandou mensagem ontem e falou que não está funcionando. A ferramenta ela precisa de tempo para aprender. E outra coisa, você precisa de dados antes de fazer qualquer alteração. Você rodou 2 dias de campanha, a não ser que você tenha um budget muito alto. Que tipo de dado que você conseguiu? Nenhum. O que você vai fazer na campanha? Você vai mexer no quê? Deixa a campanha rodar. É um dedo que coça, uma vontade de mexer na campanha o tempo inteiro. Cara, campanhas não são feitas para ficar mexendo. Se você tem que mexer na sua campanha o tempo inteiro, você não estruturou ela da forma correta. A sua campanha é feita para você fazer ajustes semanais, pequenos ajustes semanais, quiçá a cada 10 dias, e ajustes maiores com intervalo de 30 dias, quando você já tem dado o suficiente para você criticar. Se você não tem dado, o que você está fazendo mexendo na campanha? O problema não é a campanha, o problema é que você não se preocupou em sentar a bunda na cadeira e estruturar o processo antes de colocar a campanha para rodar. Se você tivesse parado para pensar no seu público antes de rodar a campanha, você não teria problemas. Se você está tendo que ajustar a sua campanha que acabou de iniciar, é porque você não fez o início dela da forma correta. Um outro ponto relevante é a questão de papel do criativo, né? Campanhas no Facebook. Tá? O papel do criativo ele é o mais importante ali. 80% do resultado é o criativo. Dificilmente vai ser um problema, eu tenho que ajustar o público, eu tenho que ajustar a verba. Esses representam ali 20% só do seu problema de campanha. A maior parte, geralmente, é o criativo. O vídeo, a imagem, tá? Não é nem a copy, não é o botão, não é o CTA, é o criativo que você fez. E sem um bom criativo, você pode otimizar o quanto você quiser, não vai resolver. Eu vou mexer no público, eu vou segmentar a idade, eu vou segmentar a renda, interesse, eu vou fazer o escarcel, eu vou mexer na copy. Cara, se o seu criativo for ruim, não tem nada que você vai fazer que vai resolver o seu problema. A questão é simples. Qual que é a lógica do criativo? Aparece uma imagem na tela da pessoa, essa imagem tem ali 2, 3 segundos para chamar a atenção dessa pessoa e fazer ela parar. Depois que essa imagem faz a pessoa parar, ela tem que bater na dor do cliente ou no desejo desse cliente para que ele clique e fale assim: poxa, eu vou parar o que eu estou fazendo agora, eu vou parar exatamente agora. Vou clicar porque eu quero conversar sobre isso, eu quero falar sobre essa solução. Eu acho que isso daqui vai resolver o meu problema. Se seu criativo é ruim,
Meu amigo, você pode apresentar esse criativo para o público certo, para alta renda, para baixa renda, para mulheres de 18 anos, para homens de 50. Não vai ter o que fazer. Aparecer para a pessoa certa é importante. É muito relevante, muito importante. Não adianta também você ficar mostrando o anúncio certo para a pessoa errada, né? Mas geralmente o problema está no criativo. Principalmente se você estiver usando um público amplo com uma verba grande. Você está usando um público amplo, você está mostrando para tudo quanto é tipo de gente. Está mostrando para homem e mulher de 18 a 65 anos e ninguém tem interesse naquilo que você está ofertando. O criativo é ruim. Então, o que eu vejo hoje, né? As pessoas também não se preocupam em analisar esse tipo de coisa, o criativo, né? Ontem eu recebi uma cliente que falou assim: Guilherme, eu estou há 8 meses com uma empresa de tráfego e não gera um resultado para mim. Cara, o Instagram da pessoa não estava preparado para rodar tráfego. Simples. É só isso. O perfil não está adequado, e a julgar pelo conteúdo que ela posta, os criativos também devem ser ruins. E hoje, a maior parte do resultado vem do criativo que você anuncia. Depois que essa pessoa clica no criativo, ela vai sondar seu Instagram e do seu perfil do Instagram. Então, se você tem um cliente que o perfil do Instagram dele é ruim e o criativo dele é ruim, qual a primeira coisa que você tem que fazer? Arrumar isso. Não adianta você ofertar tráfego para esse cara. Você só vai passar nervoso. Ele vai entrar na sua agência e vai sair daqui 30 dias. E vai sair falando mal de você, falando que você não traz resultado. Nesse caso ainda é pior, né? Ela tá 8 meses com os caras, já tá puta, gastou todo o dinheiro e não trouxe resultado. Sabe por quê? Porque o gestor de tráfego não teve um olhar de marketing, de olhar a página do perfil do cliente e falar, cara, vamos fazer o seguinte, me paga aqui 2.000 e eu arrumo o seu perfil primeiro, antes de fazer o tráfego. Foi o que eu fiz para ela. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai cancelar o contrato com a agência dela e vai fazer com a gente. Por quê? Porque ela já viu que não vai ter resultado lá. Aí ela, mas Guilherme, eu acho caro para arrumar, não sei o quê. Eu falei, ué, você acha caro, mas você já gastou quanto dinheiro nesses 8 meses? Essa é a objeção. Eu falei assim, mas cara, você gastou muito mais durante esse período porque não está fazendo da forma correta. Então, antes de te colocar para dentro da minha empresa e fazer tráfego para você, eu preciso ajustar isso aqui. Senão não vai funcionar. Então tá, o que que é um bom criativo, né? Eu coloquei aqui bem de forma bem simples. Ó, um bom criativo, ele resolve um problema, tá? Simples, resolve um problema. Você tenta resolver um problema de alguma forma. Olha para o seu criativo e fala assim: esse criativo, ele apresenta a solução de um problema? Sim ou não? Se é não, não usa esse criativo, cara. Talvez você use esse criativo para chamar atenção, para expandir sua marca, mas se a intenção é gerar conexão com a pessoa e trazer bons leads, trazer vendas, precisa ser um criativo que resolve um problema. Mostra uma solução clara, gera curiosidade, principalmente no início, né? Os 3 primeiros segundos são muito relevantes para o anúncio. Hoje, se você não conseguir prender atenção durante esse período, o que acontece? Você vai pagar mais caro, né? Você está pagando por impressão. Então, você quer imprimir menos e ter mais ação de conversão. Posiciona um negócio e o seu produto. Então, ele mostra exatamente o que o seu negócio faz ou o que o seu produto faz. E prende atenção nos 3 primeiros segundos. Pontos práticos aqui dos criativos, tá? Então, primeiro, faça um vídeo curto e direto. Não tem para que ficar 2 minutos explicando a sua solução, tá? Ninguém gosta de ver anúncio, então quanto mais curto esse anúncio for e direto, melhor. Guilherme, você tem uma base de tempo? Olha, eu gosto de até 40 segundos. Você pode utilizar mais tempo do que isso, tem criativos, mas geralmente você observa que o engajamento vai caindo, 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 né? Dentro do gerenciador lá você consegue ver o gráfico do criativo e você vai notar que as pessoas vão perdendo interesse conforme passa o tempo. Então, seja rápido na sua observação. Você também tem a opção de acelerar, né, um pouco a voz do cliente quando é para rodar o anúncio. Então, poxa, a mensagem está legal, a conexão está boa, vou aumentar um pouquinho aqui, não para ficar aquela que ninguém entende nada, mas aumentar um pouco para que a dinâmica da conversa seja mais rápida. Uma primeira frase forte, né, mostre transformação e use prova social. Prova social são depoimentos, pessoas que validem aquilo. E tudo isso aqui que eu estou falando é básico, é óbvio, mas quando você entra nos grupos de WhatsApp de novos gestores, você percebe que não é tão básico assim, as pessoas estão perdidas nisso daqui. E por quê? Porque a gente volta lá no início, as pessoas não têm uma formação básica em marketing. Então, faça um cursinho de marketing, paga um EAD, alguma coisa que isso vai te ajudar. Você pode achar que não, mas a parte conceitual é a parte mais importante do marketing. Tá? Não é os botões da ferramenta. A ferramenta muda toda hora. E a ferramenta ela é feita e ela vai continuar sendo utilizada para que ela seja cada vez mais simples de ser utilizada. Só que você sempre vai ter uma coisa, que é concorrência. Tá? A ferramenta melhorou, simplificou, todo mundo tem acesso. E aí? Você acha que ainda não vai ter diferença entre o cara que sabe marketing e o cara que não sabe marketing? Você acha que realmente todos os anúncios vão ser iguais e que todo mundo vai ter espaço no mercado? Não. Né? Se a ferramenta hoje do Meta fosse só apertar um botão e falar, divulgue isso aqui, né? Que nem é feito no Impulsionar, mas no Impulsionar você não consegue olhar dados. Mas vamos supor que você conseguisse
olhar dados, métricas, inteligência artificial fizesse tudo para você apertando apenas um botão. As pessoas ainda iriam concorrer. Ia ter um cara apertando o botão do lado, outro cara apertando o botão do outro. Só que entre esse apertar o botão do lado e apertar o botão do outro, tem uma bagagem de marketing, tem uma pessoa que pensa. Se você é uma pessoa que pensa, a ferramenta ela vai te ajudar. Se você é uma pessoa que não pensa, meu amigo, você está perdido, porque pode colocar, simplificar o quanto for, não vai dar certo. Boa. Outra parte, né? O papel do teste. É, tudo que eu falei sobre a questão de base de marketing agora, da base de um bom criativo, você coloca numa caixinha, guarda no coração, mas aí você lembra de uma coisa que é muito relevante, né? A base, ela é feita para ajudar, a base, ela cria, né? Então, você usa a base para o processo de criação. Então, quando eu vou criar uma campanha, eu penso nessa base, e aí eu faço algo em cima disso. Mas base não garante resultado. O que, que garante resultado? O teste, tá? Quem decide é o público. Não sou eu, não é você que vai decidir qual é o tipo de anúncio que as pessoas querem ver, tá? Quem decide qual o tipo de anúncio que as pessoas querem ver é o público. Às vezes tem coisas que eu falo na minha cabeça assim, falo, poxa, essa imagem é mó legal, comunica bem, não sei o quê. Eu vou colocar esses aqui para rodar. E eu vou consciente e confiante de que, meu, isso aqui vai funcionar. E aí um outro criativo que estava dentro da base, né, isso é muito importante, que fala com o cliente, que bate no dor do cliente, que explica tudo bonitinho, mas que eu também não tinha tanta expectativa em cima, é justamente o criativo que performa. Ou seja, você não tem a capacidade de entender o que está na mente do outro. Você não tem a capacidade de entender profundamente o que está dentro do inconsciente do outro. Tá? As pessoas não expõem isso. Hoje a ferramenta do Meta ela consegue fazer sim uma boa divisão do que está dentro da cabeça das pessoas. Mas no geral, né, mesmo a ferramenta tem essa dificuldade. Né? O que, que você tem que saber? É que você não pode se colocar numa posição de como se você tivesse a capacidade de saber o que o outro gosta. Você não sabe. Então o que, que você faz? Você usa a sua base para o processo de criação e depois coloca tudo ao teste do público. Então é o público que vai te dizer: olha, isso aqui está legal, isso aqui não está legal. Criativo que não está performando, meu amigo, não interessa o quanto você é apaixonado por ele, não insista, tá bom? Não insista. A ferramenta não é a ferramenta que está te mostrando que não gostou, etc. Não. Quem não gostou é o público. A ferramenta é feita para se adaptar ao público. Se o público gostar, a ferramenta incentiva. Pode ser do jeito que for, entendeu? E qual que é o ponto relevante? Então, não se apega a uma única ideia. Tenha vários, tenha diversos caminhos, mostra, deixa a ferramenta testar. E uma vez que a ferramenta te mostrou, olha, o seu público gosta disso, o que, que você faz? Replica a ideia que funciona. Replica a ideia que funciona, faz variações. Ah, mas Guilherme, falaram que o Andrômeda agora não está distribuindo variações. Eu não estou falando para você mudar a faixa. Eu não estou falando para você mudar pequenos detalhes, como a gente fazia antigamente. Tá? O marketing está mudando, as estratégias estão mudando. Eu estou falando, pega o conceito, a ideia, conceitual. Olha, o que, que deu certo aqui? Poxa, um depoimento de uma pessoa falando sobre o nosso serviço e tal. Poxa, vamos testar um outro tipo de depoimento, num outro cenário, falando de uma outra dor, mas vamos testar o depoimento, porque eu acho que o depoimento conversa bem com o nosso público. Ah, é o resultado de antes e depois. Mas o que está chamando atenção nesse antes e depois? É uma mudança drástica? A pessoa era muito feia e ficou muito bonita? Era uma pessoa que era bonita, mas ficou maravilhosa? É um super detalhe que mudou? Então é isso que você tem que pensar. Conceitualmente, o que mudou? E esse conceito você replica. No Google ADS, o site é o criativo, tá? O site do seu cliente não presta, cara, você tem que falar para ele já na primeira reunião. Olha, seu site não estava legal, a gente pode otimizar isso. Eu tenho dois pacotes aqui, tá? Eu tenho um pacote que a gente faz ajustes no seu site que já existe, para a gente poder iniciar o trabalho. Eu tenho outro pacote que oferece um site novo para você. Tá? Qual que está mais dentro da sua realidade financeira? Ah, não, eu não quero, eu quero rodar para esse site. Então você tem que ser honesto para falar, cara, olha o seu site da forma que tá. Pega o site de um concorrente, abre na tela, mostra para ele. Fala assim, cara, aqui está o site do seu concorrente. O seu cliente, quando entrar no Google, ele vai clicar no seu anúncio, clicar no mais 3 ou 4 ao mesmo tempo, vai abrir outras abas, vai olhar rapidamente cada um dos sites e vai decidir com quem ele quer falar. Sendo honesto, você escolheria o seu site ou o site da concorrência? Entendeu? É ter esse tipo de conversa franca com o seu cliente, por quê? Não adianta você só botar o cara para dentro, entendeu? Você vai tentar fazer tráfego para um site ruim, um site feio, um site que não passa confiança porque a tecnologia está defasada, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão entrar, o usuário médio vai entender que aquele site, não sei, meio estranho, será que é confiável? Será que essa empresa é boa? Poxa, como é que essa empresa se comporta, né? A pessoa vai pensar isso, vai ver um concorrente também anunciando e vai clicar no concorrente. Você vai receber o clique, mas não vai ter conversão. Então, deixa a informação clara,
né, tem um site otimizado, com uma velocidade legal, que tem a prova social, tem um CTA forte e tem boas imagens, né? Então, para a gente encerrar aqui, se você é um gestor de tráfego iniciante, seja muito bem-vindo ao marketing. Não é fácil, não é essa uva que muita gente, ou que aquela pessoa que te vendeu o curso diz que era. Não é fácil assim, fique rico em 3 meses. Não vai funcionar dessa forma. Você vai perceber que durante 3 meses você vai penar bastante, principalmente, e você vai acabar focando muito mais a sua energia em coisas que são ferramentais do que naquilo que é conceitual. E aí você vai perceber que as coisas vão melhor, tá? Então, dicas, né? Comece simples, tá? Faz o básico bem feito. Procura um cursinho de marketing online, pode ser desses no YouTube, tem bastante material disponível. Foca nos fundamentos, né? Parte básica de entendimento do consumidor. Vai entender como é que o consumidor pensa. Isso vai te ajudar. Ajusta as ofertas certinho, pensa no que você está criando. E aí você faz o processo sempre. Cria, testa, aprenda e repita, tá? Fazendo isso, você vai ser bem sucedido no marketing, no tráfego pago. É um bom negócio. Só precisa estudar bastante. Não é tão simples assim quanto as pessoas gostam de fazer parecer na internet. Boa sorte.